Bom dia a todos. Que a paz do nosso Pai esteja entre nós, não só hoje, mas sempre. Todos nós temos um sentimento de justiça, que nós queremos para nós, queremos para o mundo, né? Queremos viver num mundo justo, é natural. Nossa justiça humana ainda é falha, imperfeita, porque nós também somos ainda imperfeitos. Mas ao longo do tempo, ao longo da história, nós temos evoluído os nossos códigos humanos, nossos códigos de justiça, trazendo leis cada vez mais aperfeiçoadas, melhores, apropriadas ao nosso mundo, à nossa época. Quando olhamos a situação de diversos países, das pessoas que ali vivem, alguns países assim prósperos, que conseguem se organizar bem, que conseguem trazer qualidade de vida, ainda que material, não estamos falando de termos espirituais por enquanto que em outros países, ali as pessoas lutam contra a inclemência da natureza para extrair da terra o necessário para o seu sustento. Quando nós olhamos as pessoas de forma assim individual, para uns tudo parece sorrir, desde o nascimento até a velhice. Claro, existem os problemas, as dores, as dificuldades, mas para outros a dor já começa desde o berço, desde o nascimento. É como se aquela pessoa ali não tivesse tido nenhuma oportunidade de ser feliz. E às vezes, diante deste imediatismo da vida, da nossa visão estreita que só enxerga o presente, às vezes pensamos que Deus é injusto, que não existe justiça divina. Porque como um Pai infinitamente misericordioso e bom, que nós sabemos que Deus é, permite que aconteçam essas diferenças, essas desigualdades. Nós vamos tentar entender um pouquinho mais dessa justiça divina hoje, o porquê dos sofrimentos e qual a razão deles. Mas antes tem essa frase interessante aí, que também consta na primeira página de capa do livro O Céu, o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. É uma frase retirada do Antigo Testamento da Bíblia, que diz: "Juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas desejo que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva." Essa frase resume bem, não é, como a dinâmica da vida se processa. Nós muitas vezes podemos cometer maldades, crimes até, prejudicar pessoas, uma coletividade inteira, mas Deus não quer a nossa aniquilação. Pelo contrário, através de suas leis, que têm seus mecanismos sábios, perfeitos, Ele faz com que a criatura aprenda com o resultado do seu próprio erro. E falando das leis de Deus, elas são conhecidas como leis naturais, leis perfeitas, porque criadas por Deus, que é perfeito, imutáveis, jamais mudam, jamais se alteram, porque se pudessem se alterar, se pudessem modificar, elas não seriam perfeitas. Foram estabelecidas por Deus, o nosso Criador, desde toda a eternidade aqui no sentido amplo, não só que não tem fim, mas que também que não tem começo. A harmonia que reina no universo material, como no moral, se baseia nessas leis. Isso é a questões 614 e 616 de O Livro dos Espíritos. E a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Todos nós trazemos, de uma forma ou outra, esta consciência do que é certo e o que é errado. E que ao longo do tempo, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, vamos deixando de fazer aquilo que é errado para fazer aquilo que é certo. Deixando de fazer aquilo que entra em desarmonia, em desacordo com as leis naturais, e fazendo aquilo que está alinhado com ela. Mas essas leis de Deus se dividem em dois tipos, para efeito de estudos. As leis físicas,
que regem o funcionamento da matéria bruta, cujo domínio pertence à ciência. A ciência dos institutos de pesquisa, das universidades, da academia, que procura estudar o universo material. A ciência, segundo um dos grandes cientistas nos diz, que muito dela nos aproxima de Deus e pouco dessa ciência nos afasta. Porque no fundo o objetivo da ciência é desvendar os segredos do universo material, conhecer as leis de Deus. Mas também fazem parte das leis de Deus as leis morais, que dizem respeito a nós, como seres imortais que somos. Dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e das suas relações com Deus e com seus semelhantes. E contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Que leis que podem ser resumidas naquela célebre frase dita por Jesus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque isso resume a lei e os profetas. Se nós pudéssemos condensar todas as leis morais em uma só, seria nessa frase de Jesus. Mas nós gostamos de entender, de esmiuçar essas leis para fins didáticos, para fins de estudo e para que nosso conhecimento, então, se amplie. Então, para fins didáticos, as leis morais foram divididas em 10 partes, conforme nós temos lá também em O Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita. Lei de adoração, que rege, não é, a relação do ser, do espírito imortal que somos, com o nosso Pai, o nosso Criador. Lei de trabalho, que é necessário não só para o desenvolvimento do mundo, para o progresso, mas também para o desenvolvimento da nossa inteligência, que decorre do trabalho. Lei de reprodução, que é necessário para que a nossa espécie, né, sobrevive e se perpetue. Lei de conservação, e aqui temos o instinto de conservação que faz com que nós não queiramos a morte, pelo contrário, queiramos viver o máximo possível, porque a vida é uma dádiva preciosa de Deus, uma oportunidade única de trabalho e aprendizado. É como aquela criança que deseja muito ir para uma escola avançada, uma escola onde nela a criança encontrará todos os recursos didáticos, todas as facilidades, os melhores professores para o seu desenvolvimento. E ela vai para essa escola. Nós já estamos nela, que é a escola da vida, a oportunidade da reencarnação. Nós sabemos, através de amigos espirituais, como por exemplo André Luiz, através de Chico Xavier, que a população de espíritos que vivem aqui no nosso planeta é muito maior do que a população de encarnados, talvez numa proporção de 3 para 1. Se nós hoje somos aproximadamente 7 bilhões de almas encarnadas, haveria em torno de uns 25, 30 bilhões de espíritos desencarnados. Então só por isso a gente vê que há pouca vaga na escola, que às vezes um espírito ali que deseja continuar a sua evolução, e para isso é necessário a reencarnação, mas aí ele não encontra a oportunidade, porque há muitos querendo, existe uma fila. Daí a importância de nós aproveitarmos a nossa vida, não no sentido vulgar, no sentido hedonista, no sentido mundano, superficial, material, mas aproveitá-la do ponto de vista espiritual. O que essa escola, que a vida, tem a me ensinar? O que eu preciso aprender com ela? Passo por dificuldades, passo por dores, situações complicadas, mas não é por acaso. Lei de destruição, porque é necessário que muitas vezes algo seja destruído do ponto de vista material, para que dali, não é, se inicie uma nova construção, se inicie ali uma nova morada mais aperfeiçoada. O nosso mundo passa por sucessivas destruições ao longo da sua história. Os cientistas conhecem muito bem a nossa Terra.
Se nós pegarmos desde sua formação há 4,5 bilhões de anos aproximadamente, até o momento de hoje, a Terra sofreu muitas convulsões geológicas, muitos cataclismas, extinções em massa, mas depois de um período de aparente destruição, a Terra surgia mais bela, mais formosa, mais apropriada à vida que hoje habita nela. Lei de sociedade, porque nós precisamos conviver uns com os outros para evoluirmos. Talvez algum espiritualista pense que precise se isolar das pessoas, se isolar do mundo, porque realmente no mundo há muita maldade, há muito egoísmo, as pessoas são imperfeitas. E às vezes alguém possa pensar, eu vou me isolar de tudo isso para evoluir. Lê do engano, porque é justamente no contato com as dificuldades, no contato com a falha do nosso próximo, que nós temos a oportunidade de reconhecer a nossa própria falha e assim corrigirmos. E também ajudarmos o próximo a se levantar. Lei do progresso, porque todos nós progredimos, todos nós evoluímos para um estado melhor em cada reencarnação. O espírito jamais retrocede na sua marcha evolutiva. Jamais ele perde aquilo que ele já conquistou. Lei de igualdade, porque Deus nos ama de forma igual. Nenhum de nós é privilegiado na criação. Deus não tem privilegiados. Lei de liberdade, porque nós temos que exercitar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de agir, para então colhermos os frutos das nossas ações, que poderão ser boas ou ruins. E a lei de justiça, de amor e caridade, que é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Portanto, pensando diante de tudo isso, podemos filosofar do que é o bem, do que é o mal, mas existe uma resposta simples na questão 630 de O Livro dos Espíritos. O bem é tudo que é conforme, alinhado, de acordo com a lei de Deus. O mal, o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Parece simples, né, do ponto de vista do entendimento, do intelecto. A prática é um pouco mais complicada. Mas essa noção de lei, de justiça, sempre existiu na humanidade. No início da civilização, nós tivemos a chamada lei de talião, lex talionis, que quer dizer tal qual, que significava infringir uma pena, um castigo para aquele que havia errado de forma equivalente, tal qual. Né? Daí vem a origem da palavra retaliação, né? Que quando alguém retalha o outro em razão de um mal que lhe foi feito. Era necessário isso porque senão as pessoas iriam, cada um por si, buscar o seu próprio centro de justiça, que na verdade seria conhecido como vingança, tentando aplicar conforme o seu próprio pensamento. E a gente tende sempre a exagerar, né? Porque nós, humano, nos vemos sempre como os injustiçados, como as vítimas da situação. Por isso que era necessário um código para regulamentar, para acalmar a relação entre as pessoas. Lei também que ficou conhecida como olho por olho, dente por dente. Se alguém constrói uma casa e esta casa cai por falha de projeto e mata o seu proprietário, o engenheiro que projetou essa casa também é morto, de acordo com essa lei dura, olho por olho, dente por dente, que significa ter um castigo proporcional, de mesma natureza, à falta que foi realizada. E nós temos uma aplicação clássica dessa lei, desse princípio de olho por olho, dente por dente, no Código de Hammurabi, que foi um rei que viveu na Mesopotâmia, aproximadamente no século XVIII a.C. E aqui nós temos uma imagem desse código, composto por 230 linhas talhadas na pedra, onde ali havia um código de relacionamento entre as pessoas.
Foi um avanço tremendo para a época. Hoje nós olhamos e podemos achar essa lei dura, atrasada, porque a humanidade evoluiu, mas para aquela época representava um avanço. E nós vamos encontrar um pouco disso na lei mosaica. Mas antes, um cuidado. Quando nós formos olhar o Antigo Testamento, estudá-lo, nós encontraremos lá uma parte divina, de inspiração divina, como os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não cobiçar o que é do próximo, não levantar falso testemunho, quer dizer, não mentir. Mas também nós vamos encontrar ali leis civis, disciplinares e religiosas, de formulação humana. Moisés lidava com um povo ainda muito ignorante, muito atrasado, muito bruto. E essas pessoas precisavam de leis duras também, apropriadas à sua época. Era um povo que vivia no deserto, também sem muitas noções de higiene. Então nós vamos encontrar ali no Antigo Testamento coisas absurdas. Mas nós temos que entender pelo contexto. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, porque é importante que nós, espíritas, entendamos esse contexto. Numa dessas leis civis de Moisés, ele proíbe a prática da mediunidade, quer dizer, o contato realizado com os espíritos através de médium, porque estava havendo muitos abusos. Pessoas estavam utilizando essa faculdade natural, humana, para fins egoísticos, para fins materiais, mesquinhos, de adivinação, sem qualquer ligação com propósitos mais elevados, divinos, superiores. Mesmo Moisés, que era médium, observando então essa problemática, resolveu por bem proibir, porque as pessoas ainda não estavam preparadas para aquilo. Mas depois, 1.300 anos depois, Jesus veio e libera a prática da mediunidade, porque as pessoas já estavam mais evoluídas, já tinham um entendimento melhor e já conseguiriam usar esse recurso de forma um pouco mais ordenada. E aí, então, nesse contexto de Moisés, de proibições, nós vamos encontrar algumas coisas absurdas. Por exemplo, os filhos devem pagar pelos pecados do pai, está lá em Êxodos. Quer dizer, os pais erram, mas os filhos devem receber a punição. Não soa justo, não soa natural isso. Quem trabalhar no sábado será morto. E aquela história do não matar, lá dos 10 mandamentos? Quer dizer, nós vemos aqui uma flagrante contradição de uma lei humana com um princípio maior, que é não matar. Isso está lá em Êxodo também. Agora em Levítico. Animais e aves serão sacrificados, sangue espargido sobre altares, atendendo a variados objetivos. Não havia ali sociedade protetora dos animais, não havia ONGs ali para proteger os bichinhos. Eles eram sacrificados mesmo no templo. Não havia esse respeito aos nossos irmãos menores. Quando morrer o homem sem deixar descendentes, seu irmão deverá casar-se com a viúva. Ela não tinha direito de escolha. Tinha um contexto que era para não deixar a mulher desamparada, mas isso aí avulta a liberdade que ela tem de escolha, de decisão. Os filhos desobedientes e rebeldes, que não ouçam seus pais e se comprometam no vício, serão apedrejados até a morte. Não havia muita chance para a reparação, para a reabilitação. É proibido comer carne de porco, lebre ou coelho. O homossexualismo será punido com a morte. A relação sexual durante o período menstrual da mulher será punida com o banimento do casal. E outras coisas tenebrosas, o círculo do horrores não para aí. Deficientes físicos estão proibidos de aproximar-se do altar do culto, para não profaná-lo com o seu defeito. Choca, a todos nós, mas está lá na Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Não. A Bíblia é o que os homens escreveram ao longo do tempo. Há coisas ali na Bíblia que realmente têm inspiração divina. Mas há coisas que claramente não têm inspiração divina, como isso que acabamos de ler. O ranceniano deve ser segregado da vida social, viver no isolamento.
Os adúlteros serão apedrejados até a morte. De novo, matar, 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 mas se esquecem daquele mandamento, né? Não matar. Curioso que, em geral, somente as mulheres eram apedrejadas até a morte. Os homens, em geral, eram perdoados. E contra a mulher, nós temos também alguns absurdos, dizendo que, dentre outras coisas, que durante o período menstrual ela era considerada impura, que ao dar à luz a um menino, ela ficaria impura por 40 dias, mas se ela desse à luz a uma menina, ficaria impuro por 80 dias. Era uma sociedade misógina, uma sociedade ainda extremamente baixista e atrasada. Está lá na Bíblia. Então, quando alguém vier dizer que a mediunidade não pode ser exercitada porque não está na Bíblia, essa pessoa, por coerência, tem que observar os outros pontos e seguir os outros pontos. Não é? Não. Temos que entender o contexto àquela época. Moisés tinha que fazer isso de acordo com aquele contexto em que eles viviam. É fácil julgarmos alguns milhares de anos depois. Então tenhamos um pouco esse olhar. Mas nós colocamos tudo isso para dizer que as leis, elas evoluem conforme a humanidade evolui. Na visão de Deus para os hebreus, nós vamos encontrar um Deus de forma humana. É aquele Deus dos exércitos, aquele Deus exclusivista, vingador, não é, que mandava destruir um povo estrangeiro porque ele se ousava a impedir o avanço da tribo, do povo escolhido por Deus. Era um Deus que devia ser temido, não necessariamente amado. Essa é a visão do Antigo Testamento, que foi completamente remodelada, reformulada por Jesus. Então nós vamos encontrar lá dois tipos de lei: a lei divina, que é eterna, e a lei humana, que é transitória. Não matar é algo eterno, não roubar é algo eterno. Vale para qualquer povo, em qualquer época. Agora, aquela lei absurda que nós lemos aqui há pouco, tinha um sentido para aquela época. A lei divina é imutável, não pode ser alterada porque é perfeita. Já a lei humana é alterável, ela evolui com a civilização. Lei divina perfeita, humana imperfeita. E a lei divina vale para todos os povos, épocas e mundos. E a lei humana é circunscrita a um povo e a uma época. Felizmente, veio Jesus, 1.300 anos depois de Moisés. Jesus, quando fala que veio cumprir a lei, né, e não alterá-la, ele está se referindo à lei divina. Aquela lei que é eterna, imutável, baseada no amor, no respeito ao semelhante. Não estava se referindo à lei humana, civil, temporal de Moisés. Então Jesus veio cumprir a parte divina da lei mosaica e apresenta Deus como Pai. Primeira vez, né, naquela oração dominical, que ele se refere ao Criador como o Pai. Um Pai amoroso, que ama a seus filhos infinitamente, soberanamente justo e bom. Fala de esperança, perdão e misericórdia. Esperança quando se refere à vida futura, que por mais difícil, por mais aflição nós passemos nessa vida, devemos agir com dignidade, porque o futuro nos revela algo melhor. Perdão, não apenas um perdão de 7 vezes, mas de 70 vezes 7 vezes, quer dizer, um perdão incondicional, infinito, de misericórdia, de complacência, de tolerância para com as dificuldades alheias. Além do não fazer aos outros o que não desejamos que nos seja feito, Jesus acrescenta o fazer aos outros o que queremos para nós. Não apenas uma virtude negativa, que essa primeira, que às vezes basta a inércia, a acomodação, a tranquilidade para não fazer o mal. Não. Não basta não fazer o mal. É necessário fazermos o bem. E aqui temos então essa virtude positiva, que é a caridade. E ensina sobre recompensas e penas futuras.
conforme os nossos atos da vida. É claro que Jesus ainda falava por parábolas e às vezes tinha que usar imagens fortes, duras, para que aquelas pessoas conseguissem entender o significado dos seus ensinamentos. Ele não podia fazer raciocínios sutis, abstratos, mais elevados, porque as pessoas ignorantes não conseguiriam entender, muito menos reproduzirem textos. E nós não teríamos hoje o Evangelho se não fosse daquela forma. E muitas dessas passagens de Jesus deram origem à noção teológica, durante muitos séculos, a respeito do céu e o inferno. Que o céu seria essa região beatífica, de tranquilidade, onde as almas das pessoas boas ficariam ali eternamente contemplando a face de Deus. Que tédio seria, não é? Eternamente contemplando a face de Deus. Já, as outras, que não tinham agido de forma muito adequada, que tinham cometido erros, crimes, para essas não haveria salvação. E elas iriam ficar eternamente sendo supliciadas no fogo do inferno, porque ali haveria choro e ranger de dentes. Será mesmo que essa ideia de céu e inferno condiz com o sentimento de um Pai soberanamente justo e bom? Será que Deus, na sua infinita justiça que nos criou, já não sabia que nós cometeríamos erros? Deus é onisciente, Ele sabe tudo, inclusive sabe que nós iremos errar na tentativa de exercitar o nosso livre-arbítrio, de aprender. Por que então Deus criaria seres que errariam e depois desses erros iriam sofrer eternamente? Aí não seria um Deus soberanamente justo e bom, seria um Deus soberanamente cruel e mau. A esse respeito, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma interessante poesia chamada Juízo Final, de Benedito Godoy Paiva, publicada no Anuário Espírita de 1981. É claro que é uma poesia exagerada, forte, simbólica, mas ela serve à nossa reflexão. Diz o seguinte: sentado, o Padre Eterno em trono refulgente, olhar severo envia a toda aquela gente. Enquanto uns anjos cantam, outros vão levando, ante a figura austera desse venerando, as almas que da tubam emigram assustadas, vendo o tribunal solene, majestoso, em que vão ser julgadas. 2 grupos são formados, um de cada lado. O da direita, o céu, o da esquerda, Averno. E Satanás a um canto, o chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem amada, e que na terra fora algo desacisada, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Padre Eterno, poupe do inferno o pobre do rapaz. Confia o Padre Eterno a longa barba branca e o óculo ajustando a ponta do nariz. O olhar dirige então a pobre desgraçada e compassado diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutarás felicidades 1000, porém teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis grita o Padre Eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? E o que passou-se então, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno ao lado do meu filho, a repartir comigo a sua desventura. As lágrimas de mãe,
As gotas no meu pranto acalmarão no averno a sua queimadura. Eu deixo para ti esse teu paraíso, essa mansão celeste, onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor representa um absurdo. Entrega esse teu céu às mães malvadas, vis, que os filhos já o mataram para não os criar, pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar. Desprezo esse teu céu. O meu amor é grande, imenso, assaz sublime, e posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no averno estão são todos filhos teus, o meu amor excede ao próprio amor de Deus. E ante o olhar estupefato do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Isso mostra o quanto que é absurdo pensar nisso. O amor materno, o amor maternal, é talvez o amor mais sublime que nós conhecemos. O amor mais próximo do amor divino. Nós sabemos que por um filho, a mãe é capaz de todos os heroísmos e de todos os martírios. Viver uma vida sangrando para que seu filho tenha ali momentos de alegria. Mas, apesar desse amor sublime, elevado, imaginando até uma das figuras mais adoradas, no sentido, mais veneradas da humanidade, como Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, mesmo assim, Deus ama muito mais do que qualquer mãe que já tenha vivido na terra. O amor de Deus é maior do que a nossa capacidade de conceber o infinito. E todos nós somos filhos de Deus. Então, como imaginar que esse pai perfeito vai permitir que um filho seu, devido a alguns enganos de alguns anos, passe a eternidade toda em sofrimento? Não tem o menor sentido. Sabendo disso, e também baseado nas respostas dadas pelos espíritos superiores a questões formuladas por ele, Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, e depois nós vamos encontrar em O Céu e o Inferno. No livro todo, especialmente no capítulo 7, falando das penas futuras segundo o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar no livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1 e 2. Nós vamos encontrar ali a justiça divina segundo o Espiritismo a entende. Nos próximos slides, nós vamos resumir um pouco do conteúdo espírita contido nesses livros. Primeiramente, nós, espíritos imortais, fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E a rapidez do progresso intelectual e moral do espírito depende do uso que fizer de seu livre-arbítrio, de sua vontade e de seus esforços. Deus dá ali o mesmo ponto de partida, com o mesmo potencial de crescimento, de amor, e cabe a cada um de nós, conforme os nossos esforços, o nosso próprio mérito em agirmos assim, distinguindo o certo do errado, exercitando o livre-arbítrio, construindo o livro da nossa evolução. Mas começa com uma página em branco. E quem tem que escrever? Nós. Deus não evolui por ninguém. Nenhum espírito evolui por outro. Muitos dizem, Jesus salva. Na verdade, é uma força de expressão. Jesus mostra o caminho da verdade e da vida. O caminho da salvação no sentido de evolução, de ampliarmos os nossos limites, de darmos vazão ao nosso potencial de espírito imortal que somos. Jesus aponta, mas cabe a nós seguirmos esse caminho com as nossas próprias pernas. Somos nós que nos salvamos. Após a desencarnação, sofremos as consequências de nossas imperfeições. Nós usamos a palavra desencarnação
ao invés da palavra morte, porque a morte é apenas o corpo físico. Nós continuamos a viver espiritualmente, porém sem a matéria, sem essa veste que nos serviu ali, não é como a criança que usa uniforme na escola, mas depois que ela volta para casa, ela não precisa mais daquele uniforme. Assim, quando nós voltarmos à nossa pátria espiritual, deixaremos essa vestimenta, que teve a sua importância, o seu significado, mas ela voltará à terra. Nosso espírito continuará a sua evolução. E naturalmente, ali no plano espiritual, sem as máscaras que muitas vezes colocamos no nosso corpo físico, sem às vezes nos valermos das nossas próprias imperfeições físicas para nós fugirmos à lei, né, à justiça, e muitos de nós conseguimos fazer isso, cometemos crimes, cometemos enganos, injustiças, corrupções, mas conseguimos usar a própria lei, temos recursos e aí ficamos impunes. Mas nós não ficaremos impunes perante a lei divina. E no plano espiritual teremos que acertar conta com a nossa própria consciência. Sofreremos sim as consequências dos nossos atos. Só espíritos perfeitos, e Jesus não é um deles, gozam de felicidade perfeita, plena. Jesus já atingiu o estágio mais avançado que nós conhecemos na escala espírita, a de espírito puro, né? Que, segundo Chico Xavier, na verdade, segundo Emmanuel, através de Chico Xavier, Jesus seria o nosso governador espiritual, o espírito preposto de Deus, responsável por inspirar a evolução das almas daqui vem, como aquele pastor que guia as ovelhas num aprisco. E essa justiça divina, toda imperfeição ou ação má da alma é causa de sofrimento. E toda virtude ou ação boa é causa de ventura e atenuação de sofrimento. Então existe um balanceamento. Nenhuma ação, por menor que seja, ela fica em vão perante as leis do universo. Todo e qualquer pensamento, por mais fugidio, por mais fugaz que seja, ele tem uma consequência, que necessariamente será boa ou má, conforme foi a intenção do nosso pensamento. Toda a nossa fraqueza de alma, toda a nossa imperfeição espiritual será causa de um sofrimento. E toda a virtude que nós possuímos será causa de uma alegria. Olhando por isso, então, a gente passa a entender melhor as dores, as injustiças do mundo, resultado ainda da nossa imperfeição. Toda falta recebe uma punição, e toda ação boa tem a sua recompensa segundo o seu valor. A justiça divina é perfeita nesse sentido. Se a nossa justiça humana não consegue pegar todas as faltas, nada escapa à justiça de Deus. E a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, como a das venturas é proporcional à soma das boas qualidades. Quanto mais virtuosos nós fomos, quanto mais praticantes do bem nós fomos, melhor será a nossa felicidade, maior será a nossa ventura espiritual. E o contrário também é verdadeiro. E todos nós passamos por dificuldades, dores. O objetivo da reencarnação é duplo. É o progresso da alma e também a expiação de faltas que nós cometemos no passado. Sofremos não só pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que podíamos ter feito e não fizemos. Então, tudo aquilo que decorre em razão da nossa negligência, nós também responderemos por isso. Então, um pai ou uma mãe que não educa bem o seu filho, que é negligente, e por conta disso, aquela criança que cresce mimada e se transforma depois no adulto imaturo, os pais serão responsabilizados por aquela criação. Então, não só pelo mal que nós fizemos, mas o bem que nós deixamos de fazer em razão da nossa negligência, nós responderemos por isso.
E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase muito interessante: o Espírito sofre segundo o que fez sofrer. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que sempre haja relação entre a falta e a pena. Sempre se é punido por aquilo em que se pecou. Significa o seguinte, vou dar um exemplo didático. Uma pessoa numa existência, ela comete crimes, tira a vida de outra pessoa. Ela se arrepende, desencarna, volta ao plano espiritual, sofre e recebe a chance de uma nova reencarnação. Nessa nova vida, o que vai acontecer? Ela vai ser assassinada? É possível, mas não necessariamente. Mas ela terá uma morte violenta. Porque de forma violenta ela agiu no passado. Jesus disse a Pedro, quando ele estava ali com seus apóstolos, e os soldados romanos vieram para o prender. E Pedro imediatamente pega da espada e fere um dos soldados. E Jesus então pega a orelha e coloca de volta, né, e realiza a cura, dizendo, cuidado, porque com a espada fere, com a espada será ferido. Nós, em geral, sofremos naquilo que nós fizemos outros sofrerem, nesta ou em outra existência. Para que, de forma pedagógica, de forma didática, possamos, nisso de sofrermos as consequências, da mesma forma como fizemos os outros sofrerem, que nós, então, possamos mudar a nossa conduta e agir de outra forma. O sofrimento vem não por acaso, mas como um alerta. Frequentemente, quando nós olhamos o céu estrelado à noite e passamos a refletir sobre o infinito da criação do nosso universo, frequentemente nos vem ao nosso pensamento o infinito das virtudes divinas. E a justiça do Pai é um desses infinitos. A justiça de Deus sendo infinita, todo o mal e todo o bem são rigorosamente levados em conta. Toda falta ou mal praticado é uma dívida contraída que deverá ser paga nesta ou existência futura. Não há nada que escape ante o olhar divino, que se expressa também na nossa consciência. A lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós, como vimos há pouco. Não se trata de um juiz ou Deus em pessoa que irá apontar os nossos erros. A própria vida, através de seus mecanismos automáticos, irá nos trazer a consequência de nossas ações, que são boas ou más. E a nossa consciência também irá exigir a reparação. A expiação, quer dizer, o sofrimento, varia segundo a natureza e a gravidade da falta, e há atenuantes e agravantes. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes num momento de loucura, às vezes sofrendo até uma obsessão espiritual, num momento de muita dificuldade, a pessoa vai e aborta. Comete um crime perante as leis divinas, impede uma reencarnação. Quanto tempo será que aquele espírito não esperou para reencarnar? E ali teve a sua reencarnação frustrada, devido a um motivo qualquer. É uma situação. Mas tem uma outra situação em que uma pessoa que tem todas as facilidades materiais, tem saúde, tem a juventude, mas aborta por puro egoísmo, porque quer ainda usufruir da sua beleza, da sua juventude e não quer se apegar a um filho. Ambos cometeram crimes, mas perante a lei divina há atenuantes para o primeiro caso, como agravantes para o segundo caso. Então, toda a nossa transgressão ante a lei divina, ela é sempre considerada de forma a entender o contexto para trazer atenuantes ou agravantes. E o quanto que vai durar esse nosso sofrimento como resultado de ações erradas que nós praticamos? Não há duração predeterminada para esse, entre aspas, castigo, que é o sofrimento,
que a alma passa como decorrência de suas más ações. Um espírito que desencarnou e se encontra em situação difícil no plano espiritual, em razão de seus crimes, quanto tempo ele vai passar nessa situação de sofrimento, de tristeza, de dor? André Luiz, quem já teve a curiosidade aqui de ler O Nosso Lar, observará que ele ficou alguns anos no umbral, se eu não me engano 8. Mas depois de passar por aquele sofrimento e de ele deixar a sua arrogância de lado, como homem do mundo que ele era, e ele então se voltar a Deus de forma humilde, ele recebeu a chance de ser socorrido e levado ao nosso lar. Vale a pena assistir o filme e principalmente ler o livro. A duração do sofrimento está subordinada à melhora do espírito culpado. Não é estabelecida a priori, são 10 anos, são 15 anos de sofrimento no umbral, não. Vai depender do espírito, do quanto ele vai conseguir melhorar. Pode ser mais ou pode ser menos. O que Deus exige para termo dos sofrimentos é uma melhora verdadeira, efetiva, com um retorno sincero ao bem. É isso que porá fim no sofrimento que passa aquele espírito. Justo, não é? Uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o termo de sua situação e acreditar que sofrem para sempre. Talvez aí nós encontramos aquela raiz daquele pensamento teológico do inferno, que era uma situação de sofrimento eterno. Muitos espíritos realmente, ao desencarnarem e sofrerem ali as consequências de seus crimes, eles sentiam que aquele sofrimento poderia ser eterno. Eles perdiam a noção de tempo, de espaço, achavam que continuariam a sofrer por toda a eternidade. E isso também era uma causa de sofrimento. Até que, não aguentando mais, se arrependendo de forma sincera, esse espírito então era recolhido, né, ali da situação umbralina onde ele se encontrava e colocado de volta à reencarnação. Mas aquela ideia vinha, né, no seu subconsciente profundo, de que existe um sofrimento eterno. Não, ele achava que seria eterno, mas não existe isso. Bem, todos nós, espíritos imperfeitos que somos, queremos então corrigir os nossos defeitos o mais depressa possível para fruirmos então uma felicidade, né, destinada a espíritos mais elevados. E Kardec coloca em O Céu e o Inferno estágios, 3 estágios, para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O primeiro deles é o arrependimento. Não simplesmente o arrepender, porque a consequência do nosso ato não foi boa para nós. Não, arrependermos no sentido, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Eu não teria ofendido aquele meu irmão, não teria cometido aquele desatino. Por que eu fiz aquilo? Oh, meu Deus! E aí vem esse arrependimento profundo, sincero, verdadeiro. É o primeiro passo, mas só isso não é necessário. Depois vem a expiação. O espírito sofrerá a consequência daquilo que ele fez ao outro, de forma proporcional, com os seus atenuantes e seus agravantes. Mas só isso também não basta. Muitos dizem no movimento espírita, ou evolui pela dor ou pelo amor. Todos aqui já ouviram isso. Na verdade, a gente só evolui pelo amor. A dor é um despertamento, é um chamativo que nos coloca em condições de mudarmos a nossa vida. Mas somente através da reparação, que é quando nos colocamos para reparar o mal que foi feito, aí sim nós conseguiremos apagar as nossas faltas. Então, no exemplo daquelas mães, ou daquelas possíveis mães, mas que acabaram abortando seus filhos, calma, tem jeito, tem solução. Ela pode reparar esse mal praticado fazendo o bem, acolhendo crianças, talvez adotando, contribuindo para a alegria de outras pessoas, se engajando em trabalho voluntário,
procurando fazer o bem no dia a dia, mudando a sua postura, ela tem chance sim de reparar as suas faltas. Nisso eu lembro de um interessante médico que durante o começo da década de 70, ele era um dos maiores incentivadores ao aborto. Mas depois, com o avanço das tecnologias de imagem, ele pôde observar ali na sua pesquisa como um feto reagia durante o ato de aborto. E ele se chocou com aquilo, porque ele então percebeu, caiu a ficha, né, como diríamos, que existe ali uma vida independente. E ele passou então a se tornar um defensor da vida. Defensor nos meios científicos, nas academias, nos congressos, na imprensa, publicou livros, se tornou um ativista em favor da vida, contra a morte. Ele conseguiu em vida reparar, não vamos aqui julgar se todo, ou pelo menos em parte certamente, o mal que ele havia feito. Porque Deus jamais fecha as portas à reabilitação de um espírito que erra. Deus jamais fecha a porta da reabilitação de um espírito que erra. Como nós vimos lá no início, Ele não quer que o espírito morra, que ele seja exterminado. Pelo contrário, que ele se reabilite. E aí nós entramos com a misericórdia divina. Por isso que o arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta esperança e prepara a reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. E aqui nós temos a Terra e Júpiter, em escala. Júpiter é um planeta muito maior do que a Terra. E segundo também Kardec, Júpiter seria um planeta muito mais evoluído em termos espirituais do que a Terra. Não vamos encontrar lá a vida da mesma forma que existe aqui, porque existem formas de vidas diferentes e adaptadas, apropriadas a cada mundo, a cada ambiente onde ela se encontra e se desenvolve. Mas os espíritos imperfeitos são afastados dos mundos felizes porque perturbariam a sua harmonia. É o que está acontecendo com a Terra agora, Existe muita desarmonia provocada por espíritos ainda que querem retardar o progresso. E esses espíritos imperfeitos que estão impedindo o avançar do nosso mundo serão retirados para serem levados ao mundo inferior, apropriado à sua evolução. Que nem aqueles alunos que estão ali prejudicando o desenvolvimento de uma escola. Eles vão ser levados para uma outra escola, um reformatório, para lá terem a chance de aprenderem e, quem sabe, depois retornarem à escola original. É o que está acontecendo com o nosso mundo. E nenhum de nós está na condição de nunca se melhorar. Por pior que nós sejamos, nós iremos progredir e atingir esse estado de espírito puro. Todos nós temos o nosso anjo guardião, esse espírito bom, determinado por Deus para nos acompanhar durante a nossa evolução. E esse anjo guardião vela por nós e se esforça para despertar em nós bons pensamentos, desejos de progresso e de reparação, para repararmos o mal nessa nova existência. E a misericórdia divina, que é a porta aberta ao culpado para o retorno ao bem. Mas não é a anulação da falta, de forma alguma. Jesus, quando esteve com aquela mulher adúltera, ali no pátio do templo de Jerusalém, todos queriam apedrejá-la, porque Moisés assim havia determinado. E Jesus fala: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Como todos estavam ali com bastante erro na sua alma, tinham errado bastante, eles foram deixando uns e depois outros, até que se encontraram somente Jesus e a mulher. E ele disse: onde estão aqueles que te condenaram? Foram embora. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Veja que Jesus não a absolveu por completo das suas faltas, porque era necessário que ela não mais errasse, não mais caísse no erro. De forma resumida, a justiça de Deus brilha precisamente na igualdade absoluta
que rege a criação de todos os espíritos. Todos, sem exceção, têm o mesmo ponto de partida. Não há nenhum que seja, na sua formação, mais bem dotado que os outros. Nenhum cuja marcha ascensorial seja facilitada por exceções. Os que chegam ao alvo passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Jesus também foi um espírito imperfeito como nós, mas que evoluiu, aprendeu com seus erros. Naturalmente que ele é um espírito, não é, que foi criado antes de nós. Não é um espírito mais velho, o nosso orientador. E aí está ele. Quando Holman Hunt apresentou esse quadro para a sua audiência, as pessoas ficaram admiradas com a beleza. Mas, como sempre acontece, teve um que levantou a mão e disse: "Ah, você cometeu um erro aí na sua pintura. Você esqueceu de pintar a maçaneta." E então o pintor disse: "Não, de forma alguma. Essa porta simboliza o coração humano. Só pode ser aberta do lado de dentro." E Jesus está a bater há 2000 anos, convidando-nos a seguir seus passos, seguir seu caminho luminoso. E diante da justiça divina, que é perfeita, que é extremamente misericordiosa, o que nós podemos e devemos fazer? Porque todos nós, na nossa relação com o semelhante, temos que agir para com ele. Qual é a medida de justiça? Foi quando Jesus nos disse: "Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus." A justiça dos fariseus era a justiça da lei mosaica, do olho por olho, dente por dente. Uma justiça dura, impiedosa, implacável. Jesus estava dizendo: olha, a justiça de vocês, se vocês querem ir para patamares superiores de evolução, simbolizado, né, no reino dos céus, vocês devem fazer mais do que aquilo que os fariseus fazem. Jesus não nos pede pouco. Por isso que ele fala do perdão, daquele que foi atingido, daquele que foi maltratado, mas que ele deve levar o seu perdão, entendendo que o próximo, na sua ignorância, na sua inferioridade, errou. E que cabe a nós não trazer esse erro para a nossa evolução. Esse erro pertence do meu semelhante. Ele também vai progredir. A mim cabe seguir adiante. Que Jesus, então, nos ilumine, nos ampare hoje e sempre. Obrigado.